Olá, no programa Consumo em Pauta de hoje vamos falar sobre biometria facial. Provavelmente você já teve de mostrar seu rosto em alguma recepção de prédio ou até mesmo em estádio de futebol, e só após este reconhecimento ter sua entrada autorizada. Essa tecnologia também vem sendo usada por varejistas. Aliás, o relatório O Futuro dos Pagamentos, lançado em abril passado pela Mastercard, mostra que o mercado global de pagamentos biométricos deve crescer 62% até 2030. É bastante coisa. Mas será que essa tecnologia é confiável? Ela pode evitar fraudes? Como ela funciona? Como e onde eu cadastro a minha face? Como eu utilizo a minha biometria? Todas essas questões serão esclarecidas por Ricardo Cadar, fundador e CEO da Bipaz, uma startup que atua neste segmento e, inclusive, implantou a biometria facial no estádio do Palmeiras, que ajudou a solucionar a morte de uma torcedora. O Ricardo já está aqui com a gente de forma virtual. Olá, Ricardo. Seja muito bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. E me surpreendeu essa informação de que a ferramenta de vocês ajudou no esclarecimento de um crime e a importância da biometria facial hoje em vários segmentos do mercado. Ângela, muito obrigado. Eu que agradeço a presença do seu programa, agradeço a todos os ouvintes. Pois é, esse crime foi um crime que houve uma repercussão muito grande, né, uma repercussão nacional, por conta, infelizmente, do falecimento de uma torcedora do Palmeiras. E a nossa solução ajudou a esclarecer o crime, porque hoje em dia, lá no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque, não é permitido qualquer pessoa fazer o acesso ao estádio sem fazer a biometria facial, né? Então, nós temos não somente a certeza de todas as pessoas que estão dentro do estádio hoje, mas também a gente tem os dados dessas pessoas e para fins, no caso, para fins de esclarecimento de um crime, por exemplo, nos foi solicitado, e o artigo 4º da Lei Geral de Proteção de Dados permite que a gente forneça esses dados somente para fins de segurança pública, né? Então já é importante esclarecer de cara que esses dados são muito bem guardados e eles, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados em vigor no Brasil hoje, a empresa não pode ceder, vender, dar esses dados para nenhuma outra empresa, para nenhuma outra pessoa. Então, isso é muito importante, a não ser no caso de esclarecimento de crime, como foi esse no caso do artigo 4º utilizado para a segurança pública. Agora, como que eu faço a implantação, ou como eu forneço a minha biometria facial para que eu possa, por exemplo, entrar no estádio do Palmeiras, né? Para quem que eu forneço essas informações, como é feito o fornecimento dessas informações, né? E na hora que eu vou comprar o ingresso, como que isso funciona? Ok. Isso funciona da seguinte forma. O Palmeiras ele tem um site chamado ingressospalmeiras.com.br, onde toda pessoa que quer comprar um ingresso do Palmeiras, seja ele um sócio avante, que é o sócio torcedor lá do Palmeiras, ou seja ele um torcedor comum que não é sócio avante, ele tem que ter uma conta registrada nesse site, ingressospalmeiras.com.br. Ele registra essa conta e na hora do registro coletado todos os dados dele, como CPF, e-mail, telefone, algum outro dado de residência, né, dados normais de cadastro, e aí no momento que ele está registrando essa conta, é solicitada a ele a biometria facial. Então, dentro do próprio site lá do Palmeiras, a pessoa já faz a biometria facial através do seu telefone celular. E aí vem já uma pergunta que você fez no início, do porquê que a gente faz isso sempre pelo telefone celular e não por uma câmera de computador. Porque no telefone celular, a qualidade das câmeras que a gente tem no telefone celular são infinitamente maiores do que a qualidade de computador. Então, para a gente que está coletando a face daquele usuário, é muito importante que a gente tenha uma câmera de ótima qualidade por dois motivos. Primeiro é a qualidade em si da foto, que para a gente é muito importante para fins de reconhecimento, para que não haja erro na hora da pessoa passar lá pela catraca do estádio, para que a gente possa reconhecê-la. E segundo, porque a gente faz uma verificação de fraude nesse cadastro, ou seja, a pessoa que está verificando, que está fazendo o cadastro da foto dela,
O sistema verifica se aquela foto é uma fraude ou não. A pessoa não consegue registrar uma foto, por exemplo, com uma foto 3x4, uma foto de porta-retrato, um vídeo. A gente bloqueia esse tipo de foto para que não seja fraudado o processo. Porque, no fim das contas, uma das coisas que a gente combateu muito lá no Palmeiras nessa implementação foi o cambismo. Então, se nós tivéssemos a possibilidade de registrar uma foto que não fosse a da pessoa que está se registrando naquele momento, isso poderia abrir brecha para que a gente pudesse abrir brecha ao cambismo. Então, isso a gente bloqueia isso. Então, já respondendo aquela primeira afirmação sua, como é que a gente faz isso, né? A fraude é evitada na hora do cadastro. O cadastro é feito pelo próprio telefone celular do torcedor e a gente evita a fraude no cadastro para que não seja feita uma foto de vídeo, etc. Tá. Agora, esse é o mesmo princípio utilizado nas lojas de varejo. A gente já tem algumas lojas que você passa lá, vê, mostra teu rosto e você consegue pagar a conta sem precisar passar por um caixa e tudo mais. O processo é parecido? É igual? O processo é parecido porque é o seguinte, o conceito da biometria facial é que a gente consiga captar pontos nodais que existem no rosto de cada um de nós, né? E que com a medida que nós vamos evoluindo, vamos crescendo, desde uma criança até uma pessoa mais adulta, esses pontos não mudam, né? A partir do momento que a criança já se definiu, a partir dos 18 anos, 16 anos, que já se definiu todo o crescimento dela, a partir daquele momento, até a nossa velhice, esses pontos nodais não mudam. Geralmente são distâncias que a gente pega desse osso da face até o nariz, da distância dos olhos, da distância que a gente tem da boca ao nariz, aos olhos. Isso tudo é um algoritmo que transforma esses pontos em um template facial que a gente costuma falar. Então, o princípio de todas essas empresas que fazem o acesso ou mesmo o pagamento por biometria facial é o mesmo. Nós coletamos a face da pessoa e, a partir da face, isso é transformado em um template facial para que aquele algoritmo que é usado, ele consiga verificar se a pessoa que está mostrando a face ali, seja para acessar algum lugar, ou seja, mesmo para fazer um pagamento, se é realmente aquela pessoa, evitando, assim, a fraude, que num caso, por exemplo, de acesso, já é muito ruim isso acontecer, você imagina, então, no caso de pagamento, né, que realmente não pode acontecer de maneira nenhuma. Então, a tecnologia vem para poder mostrar que isso é totalmente possível, utilizando somente a face. Ou seja, dentro dessa explicação que você deu, quer dizer, se eu hoje tivesse 18 anos e fizesse a minha biometria, registrasse a minha biometria facial, eu não precisaria ficar renovando ela de 10 em 10 anos, ela ficaria para sempre a mesma, é isso? A não ser que você faça, assim, por exemplo, uma plástica, a não ser que você tenha alguma mudança no rosto por conta de algum problema, né? A biometria permanece a mesma, né? A biometria facial permanece a mesma. É claro que a gente não, hoje em dia, né, a gente não pede que as pessoas, por exemplo, façam uma biometria com 18 anos e permaneça com ela durante muito tempo. A gente sempre pede uma renovação daquela foto, muito mais no sentido de estar sempre atualizada a foto que nós estamos usando, do que propriamente dito pela tecnologia da biometria facial em si. Então, hoje em dia, geralmente, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, a gente pede uma renovação daquela foto, muito mais no sentido da gente estar sempre acompanhando as mudanças que podem haver no rosto da gente, mas não em relação à distância, aos ossos, etc., que já estão formados e não vai haver nenhuma alteração. Eu sempre que vou, se eu tenho, desculpa, sempre tem uma empresa que cuida dessa, que tem essa tecnologia que está por detrás desse cadastro da biometria facial. Quer dizer, se eu estou lá no Palmeiras, não é o Palmeiras que tem meus dados. Se eu estou numa CIA que está aceitando pagamento por biometria, não é a CIA que está cuidando desses dados. É uma empresa do tipo da Bipass, é isso? Isso, é uma empresa do tipo da BPS, que é uma empresa especializada em biometria facial, né? Nós somos contratados, no caso do Palmeiras, por exemplo, nós fomos contratados pelo Palmeiras para que nós pudéssemos implantar não somente o acesso por biometria facial lá no estádio, também o acesso por biometria facial no clube social lá do Palmeiras e, evidentemente, nós temos hoje uma base cadastral de fotos de todos os torcedores, todos os torcedores que já foram a algum jogo ou que pertence ao clube social do Palmeiras. Então, só para você ter uma ideia em termos de números,
Nós temos hoje a capacidade do estádio do Allianz Parque para torcedores em torno de 41 mil pessoas por jogo. Nós temos hoje em torno de 500 mil pessoas cadastradas na nossa base de torcedores do Palmeiras, que em algum momento durante o ano de 2023 foram ao jogo e se cadastraram para poder ter acesso ao estádio via biometria facial. Como curiosidade, você tem 500 mil biometria facial já cadastrada dentro do Palmeiras. Você pode usar, se você for fornecedor de uma outra empresa, você pode usar esses mesmos dados para outra empresa, ou ali você tem que fazer um novo cadastro do consumidor, do cidadão ou do consumidor? Excelente pergunta, Ângela. Na verdade, o que nós podemos usar pelos termos de política de privacidade, os termos de uso que a pessoa assina com a gente quando está fazendo a biometria facial, a única coisa que nós podemos usar é a face dela, compartilhar a face no caso de algum acesso, por exemplo, que ele vai ter utilizando a nossa mesma tecnologia. Eu não posso compartilhar os dados, ou seja, aqueles dados da pessoa, nome, telefone, CPF, e-mail, etc., pertencem, no caso, ao Palmeiras. O que nós temos o dado ele é compartilhado somente a foto. Quer dizer que amanhã, por um acaso, o torcedor do Palmeiras que estiver indo num jogo lá no Maracanã, por exemplo, e nós estivermos com a nossa tecnologia instalada no Maracanã, caso ele vá no jogo do Maracanã, ele pode compartilhar a foto já utilizada no cadastro do Palmeiras para também acessar o estádio do Maracanã. Mas ele vai ter que fazer um cadastro lá no Maracanã, um outro cadastro, que aí quem é dono desse dado, no caso, é o Palmeiras, é o Maracanã. Em cada lugar que ele fizer na CIA, em alguma outra loja, é um cadastro individual. Mas a foto ela pode ser compartilhada pelos termos de uso e política de privacidade nossa. Quer dizer, ou seja, nunca mais ele vai ter que tirar a foto de novo, né? Então, a foto ele não precisa tirar de novo, né? Ainda mais se aquela lá saiu bonitinha, né? Exatamente. Agora, falando em meios de pagamento, usando a biometria facial como meio de pagamento, eu vinculo a minha biometria com o quê? Com o meu CPF, com o meu cartão de crédito, de débito, private, minha carteira virtual. Como que é essa relação? A relação é sempre vinculada ao CPF, evidentemente, né? Você tem que vincular a biometria facial ao seu CPF, você tem que ter a certeza que aquela pessoa que registrou a biometria facial é ela mesma. Então, hoje existem alguns birôs que fazem essa verificação, não só para a gente, como para outras empresas. Eles verificam se aquele CPF, por exemplo, pertence à Ângela Crespo. Então, a Ângela Crespo fez aquele primeiro cadastro facial, colocou os dados dela, colocou a face, fez a foto da face. A gente faz uma verificação, inclusive utilizando órgãos governamentais, órgãos federais, como a Serpro, por exemplo, que tem a base de dados de todos os cidadãos brasileiros, se aquele CPF realmente pertence à Ângela. Caso aquilo realmente pertence à Ângela e esteja ok, você vincula a sua face a um cartão de crédito, por exemplo, e aquilo é feito através de uma verificação com base no banco de dados que existe da empresa, por exemplo, que está prestadora de serviço lá da CIA. Quer dizer que, a partir do momento que você fez uma compra, e a empresa conseguiu verificar que a Ângela realmente é ela que está ali comprando através da biometria, ela debita ou credita aquele valor, ela faz uma transação com aquele valor, uma transação feita através do cartão de crédito da Ângela, por exemplo. E aí a gente está caminhando para aquela música acho que é do Caetano, né? Silêncio sem documento, né? Eu posso sair de casa. Silêncio sem documento. Inclusive sem o celular hoje, porque eu não vou precisar nem da minha carteira virtual, basta eu ter meu rosto ali para poder fazer compra, caso de repente eu queira fazer uma compra e não tenha carregado cartão, celular, nada disso. Eu acho que é o futuro, né? Assim, eu costumo dizer que nem é o futuro, é o presente, né? Nós hoje temos, dando o exemplo lá do Palmeiras, o torcedor do Palmeiras hoje pode ir sem nada, sem celular, sem carteira, sem ingresso, sem absolutamente nada, que ele vai chegar lá no Palmeiras e ele vai entrar somente com a face. Da mesma forma, as pessoas vão poder pagar suas respectivas compras, etc., também utilizando a face. Hoje já é possível a gente acessar vários prédios comerciais, né, prédios residenciais, também utilizando somente a face. Ou seja, a biometria facial ela veio, especialmente após a pandemia, né, foi um grande boom da biometria facial, ela veio para fazer parte do nosso dia a dia, né? O que a gente, no passado aí, recente, a gente fazia parte do nosso dia a dia, a biometria digital, né? A gente ia, às vezes, num hospital, utilizava a biometria digital, ia acessar algum lugar a biometria digital,
usava ela para bastante coisa, a biometria facial veio substituir, porque ela é muito mais limpa, né? Especialmente após a pandemia, as pessoas ficaram com muito medo de utilizar superfícies, né? Teve aquele grande discussão no início da pandemia de que as superfícies de contato transmitiam o vírus, tal. Então, nessa onda da pandemia, a biometria digital veio a substituir a biometria, desculpa, a facial veio a substituir a digital. Tá. Agora falando, você já falou um pouquinho de fraudes, né? Mas eu queria ainda entrar um pouco mais nesse assunto. A gente sabe que, da mesma forma que se desenvolve a tecnologia para o bem, se desenvolve tecnologia para o mal também. E uma vez que algum espertinho aí consiga ter a minha imagem, consiga ter meu CPF, ele pode usar isso de inúmeras formas que possam vir me prejudicar. Qual é realmente a garantia que eu tenho de que isso é seguro, de que eu posso usar isso? Ok, é importante. Na verdade, a gente faz todo o bloqueio de fraude que é possível se fazer com a tecnologia hoje. Então, conforme eu disse, na hora que você está cadastrando a sua face através do seu telefone celular, ali já existe um sistema que bloqueia qualquer tipo de tentativa de fraude, seja ela uma máscara, seja ela uma foto, seja ela qualquer outro tipo de tentativa de fraude no cadastro, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o dispositivo que vai fazer a verificação da foto, no caso de pagamento, no caso até de acesso, ele tem que ser um dispositivo em que ele evite que você possa fraudar. Porque senão seria muito simples eu chegar com uma foto da Ângela numa loja e colocar a foto da Ângela lá no dispositivo facial e esse dispositivo autorizar a compra, né? Que é isso que você está falando. Então, na hora da compra, também o mesmo algoritmo que faz a verificação de fraude na hora do cadastro é o mesmo que tem que fazer na verificação da compra, ou seja, é o que a gente chama de liveness, que em inglês quer dizer foto viva, né? Ou seja, a foto da pessoa tem que ser uma face viva, tem que ser uma face viva na hora, ou seja, a pessoa tem que estar ali naquele momento para poder fazer essa compra. Então, realmente é muito seguro, né? Assim, é claro que a gente está sempre evoluindo e está sempre, conforme você mesmo disse, a tecnologia vem para o bem, mas vem para o mal também. As pessoas, os fraudadores, e o Brasil é recordista em fraudes, né? O Brasil é recordista em fraudes, então a gente está sempre correndo, tentando ficar à frente do que as pessoas que fazem a tecnologia para o mal queiram fazer. Então, esse é o grande papel nosso de empresas de tecnologia, a gente está sempre à frente das pessoas tentando fraudar. Isso vai acontecer, a tentativa vai acontecer o tempo todo, né? Lá no Palmeiras, mesmo, no nosso acesso lá, as pessoas já tentaram fraudar de alguma forma, mas não conseguem, até hoje não conseguiram, mas a gente está sempre atento a isso e tentando bloquear de todas as formas alguma tentativa de fraude. Tá. Então, o que eu entendi disso é que ninguém vai conseguir comprar usando a minha foto. Eu tenho que estar vivo ali na frente para poder passar. Isso é bem interessante, né? Porque me dá uma certa segurança. Eu que vou ter, a não ser, claro, que seja um outro tipo de golpe, mas se eu não estiver ali, eu não vou conseguir fazer pagamento, eu não vou conseguir fazer uma entrada em nenhum lugar. Agora, sabe o que me chamou a atenção? Dias desses eu estive num prédio, numa empresa, eu fui para uma empresa e eu fui entrar no prédio e era a biometria facial para entrar no prédio. Fizeram todo o meu cadastro lá, fizeram a minha foto, só que na hora, o processo não é rápido para vincular uma coisa com outra. Então, na hora que eu fui entrar, não reconheceu, porque acho que não sei, deve ter um delay aí entre você fazer e você entrar. E aí o que acontecia, o rapaz do segurança lá, ele entrava, cada pessoa que passava, ele mostrava a face dele. Quer dizer, aquilo me deixou assim, nossa, não tem segurança nenhuma, né? Sem dúvida. Esse prédio que você foi aí, né, não é assim que a tecnologia tem que funcionar, né? Só para você ter uma ideia, dando o mesmo exemplo, hoje lá no Palmeiras, a pessoa que compra o ingresso na bilheteria do Palmeiras, na hora ali, ela já vincula a face ao ingresso e já entra no estádio na mesma hora, né? E especialmente, e olha que nós estamos falando de 40 mil pessoas, né, entrando ao mesmo tempo. Não sei se você conhece um pouco de estádio, Ângela, mas nos Conheço. estádios do Brasil, Conheço nos estádios Palmeiras do e Brasil, né, Corinthians.
Nos estádios do Brasil, nos últimos 20 minutos, resolve todo mundo entrar no estádio nos últimos 20 minutos, né? É uma confusão a entrada. Então, assim, a gente consegue colocar em torno de 20 mil pessoas em 20 minutos para dentro do estádio, utilizando aí 89 catracas, que é o caso lá do Palmeiras. Então, a pessoa que compra o ingresso na hora, inclusive na bilheteria, consegue entrar via biometria facial no estádio. Nesse caso que você falou, realmente, toda a segurança que a biometria facial dá numa entrada de um edifício, seja ele comercial ou residencial, mas especialmente no seu caso, comercial, que ele daria para saber somente a Ângela que está entrando, o porteiro indo lá e ele colocando a face dele, vai aparecer no sistema que o porteiro entrou no prédio 500 vezes, na verdade, não foi. Foi a Ângela que entrou, foi o Ricardo, foi outras pessoas que entraram. Então, alguma coisa no sistema da empresa que está nesse prédio não está funcionando bem e não é assim que a tecnologia tem que funcionar. Tá? Então, para a gente deixar as pessoas com tranquilidade, elas podem realmente aderir a esse sistema de biometria facial, seja para comprar o ingresso, entrar no estádio, fazer um pagamento numa loja, entrar num prédio, que elas realmente vão estar seguras, os dados dela vão estar seguros e dificilmente, não é impossível, mas dificilmente alguém vai utilizar essas informações para aplicar algum golpe. Hoje, nós temos a regulação da ANPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já começou a aplicar muitas multas aí a algumas empresas por conta da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, hoje é uma coisa muito séria isso, não só no Brasil como no mundo, né? Não só no Brasil como no mundo, é uma coisa muito séria essa questão de dados pessoais que a gente dá. E a face, especialmente, é um dado sensível, né? Alguns dados que a gente fornece em todos os cadastros que a gente anda fazendo em todos os lugares, são dados muito sensíveis. A face é um deles, né? O CPF é outro dado também sensível. Então, a gente pode dar, evidentemente, mas a gente tem que ter a segurança de que a empresa que está por trás disso é uma empresa idônea, é uma empresa que não vai utilizar aqueles dados para alguma outra coisa. O que a lei determina é que, caso isso aconteça, a multa é muito pesada para essas empresas que, de alguma forma, podem utilizar esse dado para alguma outra coisa e para desvio de finalidade, especialmente. Nós, por exemplo, na BPS, nós utilizamos o dado para acesso, né? Então, aquele dado, aquela foto, ela era usada para utilizar o acesso ao estádio do Palmeiras, por exemplo, né? E ela não pode ser usada, esse dado, para outra finalidade a não ser isso. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem feito um trabalho muito bom, tem fiscalizado as empresas, mas nesse mercado, né, como você mesmo sabe, o mercado tem de tudo, né? Empresas do bem, empresas do mal. Então, temos que todos nós, usuários, e todos nós que utilizamos da biometria facial, ficarmos atentos às empresas que estão por trás disso, porque temos todos que estar atentos a trabalhar com empresas idôneas. E normalmente a gente não sabe quem é a empresa que está atrás, né? Eu estou entrando num prédio, eu estou pagando uma conta, eu não sei quem é realmente que está administrando esses meus dados. Eu como consumidora, como cidadã, eu não sei disso. Daí talvez não, a importância da NPD e a importância do brasileiro, se ele identificar uma possível fraude, falar com a NPD, né? Sem dúvida. Não só uma fraude, né, Ângela? Nem só uma fraude, mas também algum vazamento de dado, né? E outra coisa que a lei diz é que qualquer cidadão pode entrar em contato com a empresa que coletou aqueles dados dele pedindo para pagar os dados. Isso é permitido para qualquer cidadão fazer isso. Então, por exemplo, nós lá da BPS, nós temos um canal de saque, né, de serviço, atendimento ao consumidor e ao cliente, que caso qualquer pessoa queira entrar em contato e te falar, olha, aquele meu dado que eu forneci para ir no jogo lá, tal, eu não quero eu quero que seja pagado esses dados, nós somos obrigados por lei a pagar esses dados imediatamente, porque o dado não pertence a mim, não pertence ao Palmeiras, não pertence a ninguém, pertence à própria pessoa e ao cidadão. Então essa pessoa tem todo o direito de, por exemplo, não querer que seja utilizado para mais nada e não querer que seja utilizado em momento nenhum. Ok, Ricardo. Muito interessante essas informações, porque eu sei que daqui a pouco vão começar a surgir muitas perguntas disso no meu site, muita gente vai começar a perguntar, então vamos adiantar para eles já como que funciona essa biometria, que como diz o estudo aqui da Mastercard, a tendência disso é um crescimento exponencial nos próximos anos, né? Ou seja,
todos nós vamos estar com o nosso rosto cadastrado em todo lugar, né? É uma coisa interessante também, Ângela, que eu acho que vale a pena esses ouvintes aí, eles entenderem a diferença do que é uma biometria facial de vigilância para uma biometria facial de acesso ou de pagamento, etc. No mundo hoje, está se discutindo muito a questão da biometria facial de vigilância, que é aquela biometria facial que é colocada uma câmera num poste, por exemplo, numa rua pública, e ela fica detectando ali vários rostos das pessoas, as faces das pessoas, e fica comparando aquelas faces com alguma base de dados existente, por exemplo, uma base de dados da polícia, por exemplo, com outras bases de dados também. Tem uma diferença muito grande do que nós, por exemplo, na BPS fazemos, do que é uma biometria facial de vigilância. A biometria facial de vigilância, ela vem sendo bastante discutida no mundo porque ela existe a possibilidade da gente conseguir reconhecer uma pessoa, por exemplo, passando na rua e ter a certeza que aquela pessoa é ela mesma, ela diminui muito quando a pessoa não está se posicionando em frente a uma câmera, por exemplo, para poder ser reconhecida, Eu posso estar de boné, eu posso estar passando falando com uma pessoa do lado, eu posso estar com o telefone, falando no telefone, eu posso estar, com outras características que, numa base de dados muito grande, ela pode me confundir com outra pessoa. Isso aconteceu em alguns casos, São Francisco foi a primeira cidade do mundo a banir o reconhecimento facial para fins de vigilância. Já existe uma grande discussão em outras cidades dos Estados Unidos. Existe uma discussão, inclusive, na comunidade europeia, propondo o banimento desse tipo de reconhecimento facial para fins de vigilância, o que é totalmente diferente do reconhecimento facial que nós fazemos, que é para fins de acesso, para fins de pagamento, onde, conforme você mesmo disse, você tem que estar presente naquele local e você tem que se posicionar na frente de um equipamento para ser reconhecido. A chance de eu não reconhecer a Ângela como Ângela, ela se posicionando na frente do equipamento, é 0,01%. A gente não fala que é 100%, porque tudo em tecnologia existe uma possibilidade de falha, mas a chance é 0,01% de chance disso não acontecer, Então, é muito mais seguro o reconhecimento facial, seja ele por pagamento, seja ele por acesso, em que a gente está ali posicionado na frente do equipamento, em contrário ao que é o reconhecimento facial para fins de vigilância, que apesar disso ser uma grande ferramenta de segurança pública, ela existe uma discussão grande no mundo aí, se isso vai ser permitido no mundo ou não, porque ela pode trazer algum tipo de confusão na hora de reconhecer uma pessoa. Ótimo, gostei. Obrigada por ter colocado isso, porque, inclusive, aqui em São Paulo está se discutindo bastante isso de começar a colocar o reconhecimento facial por segurança, nessa questão da segurança e bom, a gente saber que os dados são diferentes e estão em lugares diferentes. Ricardo, muito obrigada por participar, por trazer essas informações, foram super legais, super importantes. Para mim, que eu conhecia pouco a respeito da biometria facial, eu acho que vai ajudar muita gente também. Muito obrigado a você, Ângela. Obrigado, estou à disposição, sempre que precisar, pode me convidar de novo, adorei participar e muito obrigado a você. Tá bom, e assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com o Ricardo Kadar, ele é fundador e CEO da BPS, uma startup que atua no segmento de biometria facial, que, aliás, implantou lá no Palmeiras, que ajudou a solucionar a morte de uma torcedora. E a gente volta na próxima semana. Até lá!